Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Alegria estar com os irmãos, mais um domingo para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela graça, pela vida, pela saúde. Agradecer também o corpo de obreiros, irmãos que estão aí e me deram a confiança de estar trazendo a palavra nessa noite. Eu agradeço pela oportunidade. E já quero convidar os irmãos para se colocar de pé, abrir as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. A minha Bíblia está na versão Almeida, revisada, revista e corrigida. Se a mídia puder colocar aí. João, capítulo de número 21. Os irmãos encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E João disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram puxando no barquinho a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Os irmãos podem se sentar, por favor. O livro de João é um dos 4 evangelhos escritos no Novo Testamento. João já escreve esse livro avançado. E no momento em que João escreve este livro, crescia-se uma ideia, crescia-se uma ideologia, uma heresia sobre Jesus, de que ele não seria Deus, mas sim só mais um profeta. Então, quando vamos ler o livro de João, podemos perceber dois caráteres desse livro, 2 objetivos com qual João escreve esse livro. O primeiro é um livro evangelístico. Provavelmente João é o livro mais lido da Bíblia, com os versículos mais conhecidos, como por exemplo João capítulo 3 e versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João tenta ali evangelizar, ele tenta levar as pessoas que estão naquela época à sua volta, que Jesus Cristo era o Messias. E o segundo caráter do livro de João é um caráter apologético, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e o próprio Deus. Quando digo apologético, é sobre ele tentar defender uma ideia através de fatos, tentar defender um ideal através de acontecimentos
verdadeiros narrados. A gente pode perceber isso em João capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Apontando diretamente para Jesus como parte da Trindade, pois estava no princípio com Deus. Então João tem um objetivo em mente: eu preciso defender essa verdade. Eu preciso evangelizar os meus irmãos judeus que não acreditam e aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse é o objetivo de João. E assim como nos outros livros evangelísticos, ele descreve e discorre sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus na terra. Os 3 anos em que Jesus vem como homem e prega as boas novas, prega sobre a verdade do Pai. No entanto, ele se diferencia em alguns aspectos, como por exemplo, o capítulo de número 21, ao qual nós acabamos de ler, só é descrito no livro de João. E nós vamos discorrer sobre isso mais à frente. João fala sobre a chegada de Jesus em Israel, fala sobre o batismo por João Batista, o momento em que o Espírito Santo e Deus e Jesus o Filho estão reunidos no batismo. João também fala sobre o chamado dos discípulos. E aqui eu quero citar 3 discípulos em específico: Simão, Pedro, Tiago e João. Os irmãos conhecem a história, a primeira pesca milagrosa. Os discípulos estão pescando, eles não pegam nada. E nessa primeira vez, Jesus dá o mesmo direcionamento no qual o capítulo acabamos de ler: joguem a rede do outro lado. E assim eles o fazem. E então a rede se enche de peixes. E agora Jesus olha para esses 3 homens e diz assim: já não serão mais pescadores de peixes, mas se tornarão pescadores de homens. Eu quero citar principalmente Simão como o personagem a qual Jesus escolheu para instituir a sua igreja. Ele que era um homem de negócio, tinha barcos, a pesca na época era um negócio. Tinha os seus sócios que estavam ali naquele momento, Tiago e João, perdão. E agora Jesus Cristo propõe um desafio a Simão. Simão, abandona tudo o que você conhece como verdade. Abandona o seu negócio, abandona a pescaria, abandona a sua família e siga. Nesse momento, Jesus está propondo para Simão um novo estilo de vida. Jesus está propondo para Simão um ministério, um chamado, instituir a igreja de Cristo na terra. E Simão assim o faz. Ele começa a seguir Jesus, e os irmãos conhecem que no avançar da história, Jesus chama Simão e fala assim: ó, seu nome não será mais Simão, mas agora você se chamará Pedro. Jesus naquele momento quis dizer que uma história fica para trás e se inicia um novo processo na vida de Simão, que agora é Pedro. A vida agora de Pedro é o ministério. A vida de Pedro é seguir a Cristo. A vida de Pedro é ser fiel à palavra do Mestre, que um dia eu tinha tirado dos seus negócios, um dia eu tinha tirado da sua família. E então a história avança. Jesus Cristo é perseguido, é crucificado, morto. E então nós nos deparamos com a situação de Pedro. O Mestre, o Rei eterno que salvaria o povo, agora está morto. Aquele que veio como a salvação para as nossas vidas, agora está crucificado. Pedro com dúvidas, com medo, questionando a veracidade daquilo que aquele mestre o tinha pregado, nega a Jesus. Os irmãos conhecem, por 3 vezes Pedro nega a Jesus, e ele foge, se distancia de Jesus. Então Jesus ressuscita ao 3º dia, e agora ele aparece aos discípulos. E então Pedro
participa dessa aparição. E agora ele volta a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Cordeiro que ressuscitou e veio para tirar o pecado do mundo. No entanto, quando nós vamos ler, a Bíblia deixa claro que Jesus aparecia e depois ele sumia. Ela não fala o tempo, mas Jesus apareceu aos seus discípulos, creio eu que dava uma palavra, se mostrava a eles, e então ele sumia. E aqui nesse capítulo, é a terceira vez ao qual ele aparece. Então eu preciso que vocês pensem comigo. Jesus apareceu pela segunda vez. Provavelmente Pedro estava presente. E agora ele some. Assim como da primeira vez que ele tinha aparecido. Quantos dias Jesus Cristo vai ficar fora? Será que ele vai voltar? Será que eu ainda vou poder ver a Cristo? Esses são os pensamentos de Pedro. Creio eu que Pedro, nesse momento, se encontra com seu coração angustiado, com dúvidas. Ele não consegue mais ouvir Jesus. Ele não vê mais Jesus. Jesus Cristo está em silêncio. E nós vemos que eles estão reunidos aqui. E então Pedro está estressado. E ele pega e fala bem assim: eu vou pescar. Assim como aquele ditado, né? Está estressado, vai pescar. Pedro decide: eu vou pescar. E ele sai e os discípulos seguem ele. Então vamos pescar com Pedro. E agora eles voltam para o mar. Eles voltam para o lugar de onde Jesus os tinha tirado. O mar é onde tudo começou. Jesus arranca Pedro de lá. Mas existe uma situação. Existe um porém. Onde está Jesus? Pedro tem dúvida. Pedro não sabe o que fazer. Talvez faltou talvez não tinha uma ordem direta. E agora ele decide voltar para de onde ele tinha saído. E então eles pescam. Passam a noite pescando. E o texto vai dizer que no final da noite eles não tinham nada. O questionamento que nos fica é: o que o mar proporcionou a Pedro? O questionamento que fica é: o que eles conseguiram voltando ao mar? Creio eu que estavam cansados, frustrados, não viam Jesus a tempo, então talvez com a sua fé abalada, a alma angustiada, ansiosos, precisando de um direcionamento. Mas eles decidiram buscar no mar aquilo que eles só encontrariam em Jesus. No final da noite não tem peixe. No final da noite tem fome. No final da noite não tem provisão. No final da noite tem dúvida. O que o mar proporcionou a Pedro foi mais incerteza. O que o mar proporcionou a Pedro foi desesperança. O que o mar proporcionou a Pedro foi a escuridão da noite. Colocou em Pedro um espírito cansado, o corpo exausto, creio eu, de pescar a noite toda. A alma muito provavelmente abatida, porque não via Jesus. Mas João escreve no próximo versículo: Jesus já está na praia. Jesus já está na praia. Os discípulos não reconhecem Jesus. Eles olham para um homem na praia. E a verdade é que a distância impede que eles reconheçam quem é aquele homem. E de lá Jesus grita: vocês têm o que comer aí? A pesca frustrada. E eles respondem daqui para lá: não temos nada. Essa noite foi um fracasso. A verdade é que Jesus já sabia a resposta. A verdade é que Jesus já sabia que no barco não tinha nada, além de pessoas frustradas.
além de alma batida e corpo cansado. Então ele direciona, assim como na primeira pesca milagrosa: faz o seguinte, joga a rede do outro lado. E creio eu que o coração de Pedro queima uma fagulha. Ele escuta a voz de Jesus, mas não reconhece, mas ele obedece. E então a rede é jogada, e talvez aquela última esperança se acende. E agora, enquanto eles estão puxando a rede, mas está pesado, o que está acontecendo? E quando a rede aparece, cheia de peixes. E aí João olha para Pedro e fala assim: Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. Porque só tem um homem que pode transformar a noite fracassada em uma manhã de milagre. Só tem um homem que pode transformar a noite da escuridão em uma manhã de milagres. E então Pedro, sem questionar, pega suas vestes e ele se lança ao mar. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica e lançou-se ao mar. Talvez existam algumas pessoas aqui como Pedro naquele barco, buscando uma solução lá fora. O mar é o mesmo paralelo que o mundo. Pedro volta de onde ele tinha sido tirado, o mundo, para tentar encontrar algo que ele só tinha visto em Jesus. E agora, com o coração batendo de saudade, com aquele amor em que ele precisava ver Jesus, ele se lança ao mar. Pedro deixa para trás os amigos, Pedro deixa para trás o barco, Pedro deixa para trás o milagre, porque o que queimava em seu coração era: eu preciso ver Jesus mais uma vez, eu preciso me encontrar com Cristo mais uma vez. Era um amor disposto a abandonar tudo. Talvez aos olhos humanos, abandonar aquele tanto de peixes fosse loucura. Os outros discípulos estavam ali tentando puxar os peixes para dentro do barco. Eles não conseguiram. Era tanto. Pode ser que aqueles peixes trouxessem dinheiro para meses. Mas Pedro sabia o que importava de verdade. Pedro sabia o que importava de verdade. E mesmo cansado, mesmo indisposto, com a alma abatida, ainda havia esperança. E agora ele se lança ao mar, começa a bater os braços: eu tô com fome, mas eu vou chegar lá porque Jesus está me esperando. Eu tô cansado, mas eu vou chegar lá porque Jesus está na praia. A minha alma está abatida, mas Jesus está na praia. E eu vou em direção a Cristo, porque Ele está na praia. Agora imagine comigo, 100 metros nadando, lutando contra o mar. Pedro agora pisa o pé na areia da praia. Ele está ofegante, as roupas são pesadas, era difícil nadar. E quando ele olha para frente, tem Jesus, tem pão e tem peixe. Se você não entendeu ainda, prepara o glória. Pedro está com fome, Pedro, fica tranquilo, eu já preparei o peixe. Pedro, o espírito está fraco, Pedro, tem o pão que simboliza a minha carne e traz vigor aos cansados. E a alma, Pedro, está abatida, Pedro, então tem Jesus. A alma está abatida, Pedro, então tem Cristo para restaurar. Que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Oh, aleluia! Não tem.
Jesus Cristo está na praia te esperando. Tá cansado, a alma tá abatida, mas Ele tá te esperando. Tem gente aqui que tá com dificuldade de nadar, então fica tranquilo que se precisar Ele anda por cima das águas para te encontrar. Jesus virá. E agora Pedro se depara com aquela visão. Tudo que ele mais queria era o mestre, mas Jesus está dizendo assim: Pedro, eu sei que você está com fome, fica tranquilo, eu já preparei o peixe. Oh, que glória! Imagina, irmão, chegar e ter um peixe assado para você comer. Pedro, fica tranquilo, se o teu espírito tá com dificuldade de confiar, eu já preparei o pão da vida. Tua alma está abatida, Pedro, fica tranquilo que eu estou aqui para te restaurar. A mensagem de Jesus naquele momento para Simão era: eu restauro o teu corpo, eu restauro o teu espírito, eu restauro a tua alma. E para mostrar que eu sou Deus, olha para trás, Pedro, e tá vindo os discípulos com 153 grandes peixes. Ainda tem prosperidade, Pedro. E quando você chega a mim, Pedro, eu restauro o corpo, eu restauro o espírito, a alma, e eu ainda encho o teu celeiro, Pedro, para provar que eu sou Deus na tua vida. O que Jesus Cristo precisa de nós é disposição. Ele não quer nada de você, nada além do seu coração. Tudo que ele precisava de Pedro era disposição para abandonar o barco, disposição para deixar as amizades, disposição para se arriscar naquele mar. Tudo que ele precisava era do coração de Pedro, daquele amor genuíno, aquele amor pelo Senhor. Então, Jesus Cristo chama os outros discípulos e fala bem assim: venham comer. E a mesa está posta. Naquele momento Jesus Cristo está chamando os discípulos para a mesa. E mesa é lugar de restauração, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de restituir o que foi perdido, mesa é lugar de levantar ministério, mesa é lugar de amor, mesa é lugar de entregar as bênçãos, mesa é lugar de promessa. E Jesus Cristo está hoje te chamando para a mesa. Jesus Cristo está hoje te chamando porque Ele tem poder para restaurar. O problema é no casamento, Jesus Cristo restaura o casamento. O problema é nas finanças, Jesus Cristo restaura a finança. Está com ansiedade, depressão, Jesus Cristo cura. O problema é no corpo, tem cura para o corpo também, porque Ele é Deus e Ele pode fazer. E então os discípulos encontram em Jesus o que eles haviam passado a noite procurando no mar. Mas havia algo que precisava ser restaurado ainda. Os irmãos se lembram, Pedro nega a Jesus. E então, depois de eles comerem e participarem da mesa, Jesus volta e fala assim, no versículo de número 15, não precisa colocar, ele fala assim, Simão. Jesus tinha entregue um novo nome. Não era Simão, não era Pedro. Simão era o nome do início. Simão era o nome antes de Jesus. Por que Jesus chama Pedro de Simão? Porque Pedro havia se afastado do seu chamado. Porque Pedro havia se afastado do seu ministério. Porque Pedro havia se afastado de Jesus. E agora não é Pedro, por enquanto é Simão, porque ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus faz o seguinte: eu preciso restituir esse ministério. E ele fala bem assim: Simão, tu me amas? Amo, Jesus, amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas para mim, Simão. Beleza, Jesus? Simão, tu me amas? Amo.
Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro está assim, 2 vezes, Simão, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E a palavra de Deus vai dizer que Simão se entristeceu. Por que ele está me perguntando tanto se eu amo ele? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E então, no versículo de número 19, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: Jesus disse isso para significar com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro, eu te dei alimento, Pedro. Tu estava com fome, eu te dei alimento. Pedro, a alma estava abatida, eu estou aqui. O espírito está fraco, Pedro, eu te dei o pão. E depois de te restituir, Pedro, eu quero te devolver o ministério que eu havia te entregado. A verdade é que Pedro havia se afastado do propósito de Deus. Pedro havia se afastado daquilo que ele fora chamado para ser. Pedro havia se afastado do estilo de vida que Deus tinha escolhido para ele. Pedro tinha decidido voltar a pescar os peixes. Talvez era mais fácil. O peixe não tem pensamento. Se eu pegar ele, está resolvido. As pessoas são tão difíceis. E quando Jesus não está, é mais difícil ainda. Quando eu não escuto a voz de Cristo, é mais difícil ainda. Mas a verdade é que Jesus estava na praia. Jesus estava de olho. E entenda, Cristo precisava restaurar o ministério de Pedro, porque ele tinha prometido a Pedro: sobre esta pedra eu instituirei a minha igreja. Não, você não entendeu ainda. Jesus Cristo prometeu a Pedro que ele teria um ministério. Pedro se afasta. Jesus Cristo fala o seguinte: fui eu que prometi, então eu vou restaurar. Se foi eu que prometi, eu vou entregar. E nessa noite eu quero dizer para você, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você tenha caminhado contra aquilo que Deus te chamou para ser, Ele pode e vai restaurar o teu chamado. Ele pode e vai restaurar a tua casa. Ele pode e vai restaurar o teu ministério. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O grupo de louvor pode subir, por favor. Para finalizar, eu queria dizer que o ministério de Pedro era preciso. O ministério de Pedro era preciso para testificar a mim e a você que um homem que não era nada pode se tornar grande nas mãos de Jesus. Que alguém que era somente pescador de peixes pode ter a vida transformada pelo Pai. E que mesmo que ele tenha se afastado, Jesus Cristo restitui para mostrar que Ele é Deus e cumprir a sua palavra. Mas Ele só pode fazer isso se nós estivermos dispostos. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como o Simão que ainda não foi chamado, o Simão que ainda não foi comissionado, lá do início da história. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como o Simão que voltou para o mar, aquele que decidiu se afastar do seu ministério. Talvez você já esteja no mar, nadando em direção a Cristo, se esforçando para chegar a Cristo. E talvez você já esteja na praia, com a visão da mesa. Mas independente da posição em que você se encontra, independente de que momento com Simão você se familiarizou, Jesus Cristo está te convidando para jantar na mesa nessa noite.
Jesus Cristo está te convidando para a comunhão nessa noite. E para quem não tem chamado, Ele tem um preparado. Para quem se distanciou e está no mar, Ele está na praia. Para quem está nadando, Ele está esperando. Para quem já chegou na praia, a mesa está posta. Para quem não tem forças para nadar, é aquele que pode andar por cima das águas. Para quem está com medo da tempestade, Ele é o Deus que acalma o vento e o mar. Para quem está com medo de morrer afogado, é Ele quem te tira de dentro do mar e te volta para cima. Para quem está precisando de restituição, Ele está na mesa te esperando. Para quem está precisando de cura, Ele é o médico dos médicos. Para quem está precisando de uma resposta, Ele é a verdade. Para quem não tem direcionamento, Ele é o caminho. E se você acha que você está morrendo, fica tranquilo, porque Jesus também é a vida. E Ele está aqui nessa noite para te entregar o que Ele te prometeu. Me canta, Naya. Deus quer restituir chamado nessa noite. Deus quer restituir a alma nessa noite. Ele quer trazer de volta o espírito que estava cansado. Deus quer mostrar a verdade àqueles que vivem na mentira. Feche os seus olhos e comece a orar. Apresenta nessa noite o teu problema. E se você está precisando de uma oração, vem aqui na frente para que nós possamos orar por você. Não fique envergonhado, não fique envergonhado. Eu um dia precisei ser restituído. Eu um dia precisei ser chamado para a praia. Teve um dia que eu precisei sentar na mesa com Jesus e falar: Pai, eu pequei assim, assim. E Ele olhou para mim e falou: Filho, fica tranquilo, os teus pecados estão perdoados. E quando eu pensei que era o fim pra mim, ouvi tua voz dizer: